Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom estar aqui, sempre tendo a oportunidade de estudar, de trocar esse conhecimento com vocês. Lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece antes dos estudos, para que possamos estar bem harmonizados, para receber as melhores intuições dessa espiritualidade amiga que está sempre conosco, sempre nos amparando. E hoje a gente dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos falar de mais uma das instruções dos Espíritos com o tema Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Esse tema, ele traz uma questão bem interessante, como que às vezes a gente olha para a nossa vida e nós mesmos resolvemos arbitrar, colocar mais sofrimentos ali, além daqueles que já estamos passando. Então ele fala aqui do silício, fazendo referência a um instrumento muito usado. E essas práticas de torturas, principalmente antigamente, dentro da própria igreja, elas eram muito costumeiras. Então no próprio filme Código da Vinci, vou deixar aqui também no link, se vocês quiserem assistir, se vocês já não assistiram, aparece inclusive uma pessoa usando instrumentos de tortura como se fosse uma forma de se autopenitenciar. Então é muito aquela visão de você ter um perdão imediato, sabe? Como se fosse isso. Eu fiz uma coisa que a minha consciência já me disse que é errado, então para isso eu preciso me penitenciar. E aí o que ele vem explicando nesse texto, com relação a como que seria esse sofrimento? É certo eu me submeter a esse sofrimento? Seria certo eu me submeter, a própria pessoa se submeter a esse sofrimento? E ele vem explicando, é certo quando tem uma boa intenção. É certo quando a motivação é a caridade. Como na verdade é a base de tudo que a gente vem lendo aqui. Quanto mais eu vou estudando o Espiritismo, mais eu vou vendo que é a régua da caridade que tem que ser usada em todas as ações. Eu devo fazer uma coisa ou não devo fazer uma coisa? Depende. Qual é a intenção? Qual é a motivação? Se a motivação for boa, sincera e caridosa, com certeza essa será a melhor coisa a ser feita. Se não, se for o orgulho e a vaidade, é melhor que essa atitude seja repensada. E lembrando sempre que o autoconhecimento tem que estar presente, porque é muito fácil a pessoa se enganar. A gente que está aqui, ainda aprendendo, é muito fácil que a gente se engane achando que estamos fazendo uma coisa pelo outro, mas que na verdade estamos fazendo uma coisa para satisfazer o nosso próprio ego. Então é um processo de autoconhecimento, de reforma íntima, da gente estar se percebendo, estudando, para que isso possa ir sendo burilado com o passar do tempo. É certa a pessoa se submeter a um sofrimento maior do que aquele que ela está passando? E é onde ele responde, se existir a motivação da caridade, é certo, mas se somente for para satisfazer o seu ego e a sua vaidade, não há por que ser feito. Até porque a gente estaria colocando Deus e a espiritualidade numa situação de barganha, de eu faço uma coisa, olha aqui, presta atenção nesse sofrimento que eu estou fazendo, a minha vida é assim, com esses sofrimentos que eu já recebi, com essas provas e expiações que eu já recebi, mas olha só, fica atenta que eu tô pegando mais esse sofrimento, eu tô me torturando um pouco mais para ver se eu ganho alguma coisa a mais com isso. E na verdade, o objetivo é ganhar mesmo, mas que seja um ganho verdadeiro. E quando a gente estuda a doutrina espírita e a gente entende o conceito de justiça divina, tudo que estamos passando é aquilo que merecemos passar. A gente não ouve aquele ditado que Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, ou então aquela questão do que a quem muito é dado, muito será cobrado. Todas essas frases, elas estão em consonância com esse entendimento de que aquilo que recebemos e aquilo que passamos já está ajustado para o que conseguimos ou o que precisamos passar. Então, se a gente volta, por exemplo, nessa cena, do Código da Vinci, do filme do Código da Vinci, ou se a gente retorna a alguns acontecimentos parecidos com esses no passado, a gente vai ver que o que gerava, na verdade, essas torturas, essas autotorturas,
era, na verdade, uma questão de fanatismo, uma questão de ignorância em relação ao que era necessário ser feito para alcançar uma evolução. Então, Deus, nesse caso, né? Eu vou então colocar um instrumento aqui de tortura que eu vou ficar sangrando o dia inteiro, porque isso vai me provocar uma dor e com isso eu vou estar livre, vou estar me livrando dos meus pecados. E a espiritualidade não está preocupada com isso, não existe essa preocupação dentro dessa dinâmica da justiça divina por conta do que a gente vem falando. Já está tudo ajustado. E se você, o que acontece, né? Se o espírito, se aquela pessoa vai resolver ainda mexer nessa estrutura do tipo, eu tô aqui sofrendo, eu já recebi essa questão, eu já recebi essa vida, essa programação, essa família, mas eu vou me torturar um pouco mais diante de algo que eu fiz. A pessoa muitas vezes, ela pode estar se torturando sem o entendimento do que ela está fazendo e ainda piorar a situação dela. Então, quando a gente estuda aqui, vamos percebendo que a nossa encarnação, ela é algo de muita responsabilidade, né? A nossa vida, ela é isso, ela é unicamente essa oportunidade maravilhosa, essa dádiva, para que a gente possa se burilar, se melhorar. E para que isso seja feito da melhor forma, é necessário o entendimento cada vez melhor. E não é se torturando, não é procurando mais provas, é procurando se meter em situações de risco, que isso vai trazer uma melhora. Porque isso é a nossa visão, muito ignorante, muito cega em relação a certos pontos, que está nos passando essa informação errada e muitas vezes até auxiliada por uma espiritualidade inferior, né, por obsessores, por espíritos ignorantes, para que a gente se prejudique ainda mais. E aí aquela pessoa que está pensando em se melhorar porque se penitenciou, porque se puniu e agora acha que está livre dos pecados, na verdade ela está se fazendo um mal. Vamos pegar até um exemplo que a gente costuma falar muito aqui também. Aquela pessoa que resolve se isolar, né? Eu vou me isolar, eu não vou falar com ninguém, porque eu entendo que assim eu estou meditando e eu vou fazer um bem para o mundo. É aquilo, né? Depende da intenção. Será que essa pessoa realmente ela está se isolando porque ela não quer fazer o mal para o mundo, porque ela está ali meditando, então ela acha que assim ela vai fazer melhor? Ou será que, na verdade, ela está tendo uma dificuldade, uma limitação em não enfrentar os problemas da vida? E não estar diante de outras pessoas que ela poderia ajudar e que poderiam ajudar a ela também? São essas coisas que a gente precisa analisar. Da mesma forma, esse instrumento, né, o silício e outras tantas formas de tortura. O nosso corpo, gente, como até o Chico falava, né, que ele chamava de jumentinho, esse corpo que a gente recebeu, ele é a nossa ferramenta. Então, não faz muito sentido você se autopunir, você se torturar, machucando esse corpo, quando, na verdade, essa dor, essas feridas vão limitar algo que você poderia fazer com mais eficiência se você tivesse com o corpo 100%. Então, pessoal, apesar da gente estar falando aqui de tortura, dessas coisas, existem coisas muito mais simples que podem ser analisadas. Quando a gente agora estiver diante de uma dificuldade, de um problema, ao invés da gente ficar pensando em se punir, em se isolar, em se chicotear, né? Às vezes a gente se chicoteia mentalmente e fica ali amargurado e o pensamento já está indo para uma vibração negativa. Vamos pensar em como reverter essa forma de pensamento, em como reverter as nossas atitudes. Essa sensação de que se você buscar uma tortura, uma prova que vai te colocar numa situação de risco, ela é ilusória, ela é falsa, ela não vai te levar para o adiantamento, dependendo da sua intenção, como a gente viu aqui, e ainda pode levar esse espírito a angariar débitos futuros, débitos que ele nem tinha. Então é como ele fala, grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes tão pesado, aceitá-la sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis. Era o que a gente estava falando. Então eu vou me chicotear, eu vou me machucar, e aí depois eu vou precisar ficar deitada com aquilo, ou então eu vou andando com aquela tortura, eu vou andando com aquele machucado, porque isso faz parte da minha penitência. E você vai ficar com limitações e as suas atitudes que poderiam ser mais produtivas vão ficar reduzidas.
Então não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Era o que a gente vinha falando. É preciso lembrar o tempo todo disso. A gente está aqui para trabalhar, para evoluir. E esses pensamentos, essas torturas, todas essas coisas, além do que aquelas que a gente já tem, vão nos levar para um lugar que vai impedir justamente o quê? O nosso trabalho. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus. Então, olha isso aqui, gente, que incoerência. O que muita gente vê como, na verdade, estar servindo a Deus é contravir. É contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. E aí a gente falou disso nos outros estudos, né? Porque o suicídio, ele tem muito essa ideia ainda de a pessoa foi lá e se jogou de algum lugar, a pessoa deu um tiro, a pessoa tomou remédio, a pessoa se envenenou, foi ali um suicídio direto. Mas o que ele nos traz, não só aqui, mas em várias outras partes, é essa ideia de que qualquer mal que a gente faça ao nosso corpo e ao nosso espírito também é uma forma de suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Isso a gente também já viu aqui na questão de ação e reação, causa e efeito. E mais no finalzinho ele fala daquela questão que eu estava comentando, né, da pessoa que se isola. Então, olha, vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tendes na terra? Lembrando sempre, estamos aqui para trabalhar, para nos ajudar e ajudar o outro. Se a pessoa vai e resolve se isolar, se a pessoa vai e resolve se torturar, se prejudicar, ela cada vez está saindo desse campo de luta, desse campo de aprendizado. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. E aqui a mensagem de um anjo guardião. Então, pessoal, aqui, né, ele vem falando muito daquela coisa assim, parece um pouco quando a pessoa quer ajudar, sabe? Fala assim, então eu vou ajudar, então agora eu vou ter um trabalho voluntário, e aí a pessoa vai se enrolando, né? Porque quer pegar muitas vezes mais coisas do que ela consegue, sendo que a ajuda e a evolução muitas vezes é aquela de menor escala, que não vai aparecer tanto, mas é de mais importância e talvez a mais difícil de lidar. E por isso talvez que a gente fuja tanto, né, dessas pequenas coisas não tão aparentes, mas mais difíceis de entrar no embate, de entrar no conflito. Isso acontece primeiro de nós com nós mesmos, né? Sabemos que somos os nossos piores inimigos, então é aquele que a gente tem que lutar ali todo dia com os nossos pensamentos, nossas ações, as nossas tentações que estão ali o tempo todo. Então essa é a nossa maior dificuldade. E depois com aqueles que estão mais próximos de nós, né? Normalmente familiares, pessoas do trabalho. Não precisa ficar procurando uma coisa lá muito fora, porque normalmente você já tem, provavelmente você já tem uma coisa bem difícil de lidar aí dentro da alma, né? E é com ela que você tem que se resolver. É com ela que você tem que se resolver e sem queixumes, segundo ele nos traz aqui. Porque a nossa alma, o nosso espírito é o que importa, porque ele é eterno. Se você vai lá, se você tortura, bota uma coisa que está sangrando a sua carne, esse corpo, por mais tortura que você faça, ele vai ficar aqui. Ele não vai para a eternidade com você. Agora, se você cura a sua alma, se a pessoa resolve entrar num conflito com a sua alma para resolver isso, uma vez resolvido, vai para a eternidade, pessoal. Então, essa é a coisa mais importante que a gente tem que fazer aqui. É trabalhar, é se manter atento com as tentações, se manter atento com esses sofrimentos que já estão ajustados para o que a gente precisa, sem ficar procurando algo mais além, algo mais prejudicial ainda para que aumente de alguma forma, tá bom? Então, eu espero que esse estudo tenha ajudado você, espero que a partir de hoje você consiga lidar melhor aí com as suas dificuldades.
e te dando um pouco de coragem para resistir às tentações e lidar da melhor forma com os sofrimentos. Tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!